Na Amazônia, nada fica realmente em silêncio. Sob a água, as anacondas se escondem na escuridão. Em meio à floresta tropical alagada, as onças pintadas se movem quase sem fazer barulho. Esta não é apenas uma história sobre a vida selvagem. Esta é a batalha final pela Amazônia primordial. Nem toda manhã na Amazônia começa com a luz. Começa com o som. As vibrações dos insetos ecoam através da densa névoa. O movimento da água se agita sob a lama escura. E em algum lugar entre as árvores que se erguem a mais de 50 metros de altura, uma criatura emite o primeiro chamado do novo dia. A Amazônia não é apenas a maior floresta tropical da Terra. É um ecossistema gigantesco onde milhões de espécies coexistem em uma rede de sobrevivência tão complexa que a humanidade ainda não a compreende totalmente. Em meio aos pântanos alagados da Amazônia, há lugares que parecem completamente silenciosos, mas são pontos de encontro para milhares de criaturas aladas. À medida que o sol sobe lentamente, bandos de garças brancas, garças azuis e ibis começam a aparecer entre as árvores ribeirinhas. Seus chamados ecoam sem fim pela névoa matinal, criando uma sinfonia caótica, mais vibrante, da vida. Este lugar se assemelha a uma cidade aérea para aves aquáticas. Grandes garças permanecem imóveis nas águas rasas, observando pacientemente cada movimento minúsculo sob a superfície lamacenta. Em uma fração de segundo, seus longos bicos se lançam para baixo com precisão, arrancando pequenos peixes que tentam se esconder na lama. Mais acima, nos galhos, centenas de ninhos se aglomeram bem próximos uns dos outros. Os filhotes choram constantemente por comida, enquanto as aves adultas precisam voar dezenas de quilômetros todos os dias em busca de presas pelo labirinto dos rios amazônicos. Mas o mais surpreendente não é simplesmente o número delas. A cada época de cheias, o rio Amazonas sobe e transforma toda a floresta tropical em um gigantesco oceano interior. É essa transformação que gera um enorme suprimento de peixes, insetos e pequenos organismos o suficiente para sustentar enormes populações de aves por muitos meses. Visto de cima, milhares de aves levantam voo ao mesmo tempo sob a luz do sol refletindo na água, fazendo com que todo o Pantanal pareça vivo e em movimento.
Mas sob aquelas águas calmas, outro predador ainda está à espreita. Entre as raízes submersas das árvores e a lama escura, quase impossível de enxergar através dela, um jacaré permanece imóvel por horas a fio. Apenas seus olhos e a ponta do focinho permanecem acima da superfície. Ele não precisa perseguir as aves. Basta esperar por um deslize. Acima da água, filhotes de pássaros empurram-se constantemente uns contra os outros nos galhos escorregadios. Cada movimento traz perigo. Então chega o momento, um filhote perde o equilíbrio. O galho balança violentamente. E o corpinho cai diretamente na água abaixo. A jacaré avança com velocidade incrível, suas mandíbulas se fechando com precisão perfeita na água turva antes que qualquer ave adulta possa reagir. Apenas algumas ondulações se espalham pela superfície, e então o Pantanal volta ao silêncio como se nada tivesse acontecido. Para o jacaré, isso não é crueldade, é assim que a Amazônia funciona. Um lugar onde cada pequeno erro pode se tornar uma oportunidade de sobrevivência para outra criatura. Escondida nas profundezas do musgo úmido e dos riachos frios da floresta, uma minúscula criatura rasteja lentamente pelo solo escuro. É o tritão de barriga vermelha. À primeira vista, parece quase inofensivo, uma criatura de corpo mole, movendo-se lentamente e parecendo minúscula no imenso mundo da floresta tropical. Essa espécie de salamandra de barriga vermelha não possui presas nem garras para se defender. Em vez disso, ela escolheu uma estratégia muito mais implacável, a neurotoxina. Sua pele secreta tetrodotoxina, o mesmo veneno mortal encontrado no baiacu. Um indivíduo minúsculo, não maior do que o comprimento de uma mão, carrega toxina suficiente para matar 25.000 camundongos ou vários seres humanos adultos. Essa toxina ataca diretamente o sistema nervoso, causando paralisia e falência respiratória rápida. No entanto, o mundo selvagem está sempre repleto de exceções dramáticas. Uma espécie de cobra listrada passou milhões de anos contornando esse sistema de defesa tóxico. Elas estão entre as pouquíssimas criaturas capazes de comer salamandras de barriga vermelha sem sofrer nenhum dano, criando uma das mais intensas corridas armamentistas biológicas entre uma criatura armada com veneno e um predador resistente a ele.
Quando a estação chuvosa começa a cobrir a floresta tropical, o solo fica mais úmido e pequenos riachos surgem lentamente entre camadas de folhas em decomposição, e é também nessa época que começa a estação de reprodução do tritão de barriga vermelha. Em meio à escuridão fria e úmida, os machos se movem lentamente pelo musgo espesso em busca de parceiras. Eles se tocam repetidamente e se comunicam por meio de sinais químicos dissolvidos na água, sinais que os humanos mal conseguem detectar. Quando um macho encontra uma fêmea, ele se agarra às costas dela por muitas horas. Um comportamento silencioso, mas extremamente importante, que garante o sucesso reprodutivo no ambiente escorregadio e de correnteza forte da floresta tropical. Em seguida, a fêmea procura poças de água calmas ou vegetação submersa para depositar seus ovos. Pequenos aglomerados transparentes de ovos são cuidadosamente fixados em folhas e musgo úmido, onde há menos chance de serem levados pela correnteza. Mas apenas um número muito pequeno de filhotes sobrevive até a idade adulta. Pequenos peixes, insetos predadores e até mesmo outras criaturas que vivem no mesmo habitat podem consumir os ovos ou as larvas recém-nascidas. Por causa disso, cada época de reprodução do tritão de barriga vermelha é, na verdade, uma escolha brutal entre a vida e o risco constante de desaparecer na floresta tropical primordial. Mas nas profundezas das águas escuras e turvas da Amazônia, existe outro predador que é quase invisível. A anaconda. A anaconda é uma das espécies de cobra mais pesadas que já existiram na Terra. As fêmeas adultas podem atingir mais de 6 metros de comprimento e pesar centenas de quilos, muito maiores do que os machos. Esse corpo gigantesco não foi projetado para a velocidade em terra firme, foi feito para a água. Os olhos e as narinas da anaconda estão posicionados bem no alto da cabeça, permitindo que ela permaneça quase completamente submersa e, ao mesmo tempo, consiga observar e respirar. Sua pele verde-oliva e os padrões pretos ajudam o corpo enorme a desaparecer entre a lama, as raízes das árvores e a escuridão da Amazônia. Mas o mais notável é a maneira como ela percebe o mundo. Sua língua coleta constantemente partículas de odor do ar e as transfere para o órgão de Jacobson, dentro da boca, um sistema de análise química, extremamente sensível que permite à anaconda detectar movimentos e vestígios de criaturas vivas, mesmo quando são quase impossíveis de serem vistas. E nesta manhã, um sinal acaba de surgir. À beira da água rasa, uma manada de capivaras se aproxima para beber.
O maior roedor do mundo precisa permanecer sempre cauteloso na Amazônia. Os adultos examinam constantemente os arredores, enquanto os filhotes se amontoam bem atrás deles, entre a grama baixa. A água à frente parece completamente parada. Mas sob as plantas flutuantes e a lama escura, a anaconda já está ali há muito tempo. Ela não se move. Não cria a menor ondulação. Para a Amazônia, isso não é crueldade. É assim que a vida continua a sobreviver em um mundo onde toda criatura é ao mesmo tempo um predador e uma presa em potencial para outra criatura. Quando a estação chuvosa atinge seu auge e as várzeas da Amazônia se expandem, transformando-se em gigantescos labirintos alagados. A época de acasalamento da anaconda também começa. Em meio à água turva e à densa vegetação, as fêmeas gigantes liberam sinais olfativos na água, sinais que os machos conseguem detectar a grandes distâncias por meio do movimento constante de suas línguas. Então, os machos começam a aparecer, não apenas um. Às vezes, dezenas ao mesmo tempo. Eles se enrolam ao redor do corpo da fêmea, formando uma enorme bola de acasalamento que se move lentamente pela água escura. Essa competição pode durar muitos dias. Não há rugidos nem batalhas violentas como as observadas em grandes mamíferos. Aqui, a força está na resistência. O macho que conseguir manter sua posição ao lado da fêmea por mais tempo terá a chance de se reproduzir com sucesso. O que torna isso ainda mais notável é que as anacondas fêmeas costumam ser muito maiores que os machos, às vezes pesando várias vezes mais. No mundo dessas cobras gigantes, o próprio tamanho é uma vantagem de sobrevivência. Após o término do acasalamento, a fêmea parte sozinha, desaparecendo nas profundezas das águas alagadas. Mas nem toda fêmea de anaconda terá a chance de ver seus filhotes crescerem até a idade adulta. Ao longo das margens da floresta amazônica, onde trechos da floresta estão sendo desmatados para expandir as áreas agrícolas. Outro perigo está surgindo silenciosamente. O fogo, no início, são apenas pequenos incêndios usados para limpar terras agrícolas e queimar a vegetação.
Mas durante a estação seca, quando folhas mortas e galhos secos cobrem o solo, as chamas podem rapidamente sair do controle. A fumaça começa a se espalhar pelos pântanos. Bandos de pássaros entram em pânico e fogem da copa das árvores. Macacos bugios gritam em meio à fumaça densa. Pequenos animais correm para a água tentando escapar. Mas para uma anaconda fêmea grávida, tudo se torna muito mais difícil. Seu corpo enorme a impede de se mover rapidamente pelo solo seco. Ela se arrasta em direção a águas mais profundas enquanto a temperatura ao redor começa a subir violentamente. No fim, a cobra gigante não consegue escapar a tempo. Em meio à fumaça preta e ao brilho vermelho das chamas refletindo na água, um dos predadores mais poderosos da Amazônia desaparece em silêncio. E junto com ela, dezenas de vidas ainda por nascer também desaparecem. A Amazônia continua funcionando após o incêndio. Mas cada floresta que desaparece também significa que uma parte desse antigo mundo selvagem está lentamente desaparecendo com ela. À medida que a noite começa a cair sobre a Amazônia, outro predador emerge da escuridão, a onça pintada. Ao contrário dos leões da África ou dos tigres da Ásia, a onça pintada quase nunca precisa rugir para provar seu poder. Nessa densa floresta tropical, o próprio silêncio é a coisa mais aterrorizante. Seu corpo robusto, porém incrivelmente ágil, permite que a onça pintada se mova quase sem fazer barulho por entre raízes, lama e canais alagados da floresta. Ela possui a maior força de mordida entre todos os grandes felinos em relação ao tamanho do corpo. Forte o suficiente para perfurar carapaças de tartarugas, crânios de jacarés ou os ossos grossos de muitas presas amazônicas. Mas o que torna a onça pintada verdadeiramente especial não é apenas sua força. Para muitas tribos indígenas que vivem na floresta amazônica, a onça pintada é muito mais do que um predador. É o próprio espírito da floresta.
Os Yanomami e muitas outras comunidades indígenas acreditam que a onça-pintada é uma criatura que conecta a humanidade ao mundo natural. Em histórias antigas, ela frequentemente aparece como guardiã da escuridão, um símbolo de poder, paciência e do medo primitivo da floresta tropical. Alguns guerreiros costumavam usar peles de onça pintada durante rituais antigos para representar a coragem e a proteção do espírito da floresta. E ainda hoje, em regiões da Amazônia que permanecem intocadas pela humanidade, os olhos dourados da onça pintada ainda aparecem na escuridão. Silenciosa, paciente, como se a própria floresta tropical primordial ainda estivesse observando tudo por meio desse antigo predador.